Olá, seja muito bem-vinda à série Inflamação, a raiz de todas as doenças. Essa é a terceira aula da série, então se você não assistiu a primeira e a segunda, eu recomendo que você assista antes de assistir essa terceira aula. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho do por que você se sente tão cansada. Provavelmente você tenha a tal da inflamação crônica. E nessa aula a gente explicou também o que é essa inflamação crônica e tudo e o que ela pode fazer com o teu organismo. Na segunda aula a gente falou sobre os 5 hábitos para você desinflamar e ter muito mais energia. E nessa terceira aula a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse. O estresse inflama. O que você acha? Você já se enxergou muito irritada, estressada na correria, no trabalho, na escola, com os filhos, em casa? Chega às vezes a descontar nos filhos, brigar com o marido, não tem libido e acaba depois se culpando, se arrependendo. Já aconteceu com você? Pois é, existe o estresse que te inflama e existe o estresse saudável. Olha só que interessante. Quando nós éramos homens das cavernas, o estresse saudável nos fazia reconhecer situações de emergência, né? A gente tem no nosso corpo alguns sistemas que são perfeitos, que é o tal do sistema de luta e fuga. Não sei se você já ouviu falar. Esse sistema de luta e fuga, ele tem um alarme. É como se esse alarme soasse quando existe um perigo. Então você fica mais acelerada, você fica mais rápida de raciocínio. Se tiver que correr, você consegue correr também mais fácil. Então esse é um processo natural. Quando você está numa situação de emergência, por exemplo, você está diante de uma situação em que um cachorro veio até você e veio querer te morder. O que você faz? Ou você vai atacar ele, dificilmente você faria isso, ou você vai correr, né? Então, o que acontece? Isso é uma defesa natural do nosso corpo, né? Mas existe um problema muito sério que tem acontecido com grande parte, especialmente das mulheres, e no decorrer desse vídeo eu vou explicar um pouquinho por que as mulheres, o que é que acontece diferente dos homens, né? E que tem feito esse alarme, ao invés desse alarme ligar na hora certa, né? E desligar, tem feito esse alarme ficar ligado o dia inteiro, né? A gente tem um hormônio, não sei se você já ouviu falar, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. E a adrenalina também é um hormônio que faz com que a gente faça essa resposta, que ligue esse alarme, né? E quando a gente está muito acelerada, muito estressada, se tem um dia a dia muito estressante, não para às vezes nem para comer, sempre correndo para um lado e para o outro, você faz com que esse alarme esteja sempre ligado, sempre ligado, sempre ligado, sempre ligado. E isso afeta uma série de coisas. Isso não só te inflama, como afeta a tua produção de insulina, tua produção hormonal, uma série de coisas que acabam prejudicando a tua saúde. Quando eu era criança, a gente tinha uma brincadeira que era a brincadeira de elástico. Não sei se você já fez essa brincadeira também. A gente pulava elástico, né? Aqueles elásticos que a gente coloca na calça, né? Se você pegar um elástico e você esticar, 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 uma hora acontece o que com ele? Ele perde a flexibilidade, não é isso? A mesma coisa acontece com o seu corpo quando você fica com esse alarme ligado o tempo inteiro. Chega uma hora que esse alarme ele perde a potência. E aí ele afeta as células do seu corpo, e aí você tem outras consequências mais sérias de cansaço, de fadiga, que podem prejudicar todo o seu metabolismo. E aí tem uma coisa muito interessante que nós mulheres somos em parte cobradas para sermos iguais, mas não somos iguais, né? O nosso corpo é muito perfeito, né? O corpo da mulher, o corpo do homem. O que acontece, né? Por mais que digam para você que você tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, no mesmo ritmo, todos os dias, mesmo quando você está lá no seu ciclo menstrual, por exemplo, não é assim que o seu corpo entende, né? O nosso corpo, o corpo feminino, ele não tolera algumas oscilações de energia. Então, quando você tem muita tensão, o que acontece, né? Você tem um cortisol muito elevado, que é o hormônio do estresse, né? Então, uma coisa importante que às vezes eu escuto muito assim, mas cortisol tem que estar sempre baixo. Cortisol baixo é que é bom, né? Não é bem assim. O cortisol é o hormônio do estresse, mas também é o hormônio da energia. Quando ele está funcionando bem,
de manhã, por exemplo, ele faz um pico, você tem muita energia, você tem uma condição cerebral excelente para tomar decisões e tudo, mas quando ele está meio confuso no decorrer do dia, ele pode atrapalhar teu sono, ele pode aumentar o teu risco também de fazer um diabetes, por exemplo, pode interferir nos teus hormônios femininos, e esse é um ponto muito importante. A mulher estressada, ó, pensa aí se você não tem. A mulher estressada tem muita TPM, tem um estrogênio muito alto, que é um dos hormônios, que é o hormônio feminino. Então, assim, cortisol alto vira estrogênio alto. Ah, mas pode ser que você pense assim, tá, mas o hormônio feminino alto é normal, sou feminina, sou mulher. Não é bem assim. Quando esse hormônio fica alto, o que que acontece? Você começa a fazer endometriose, adenomiose, outras complicações ginecológicas, que, claro, talvez precise de alguma intervenção cirúrgica, por exemplo, mas enquanto você não modular esse estresse, enquanto você não organizar esse estresse na sua vida, não tiver pausas, não tiver momentos de descanso, não desligar esse alarme que fica soando o tempo inteiro e te coloca lá na roda de ratos o dia inteiro, você vai continuar doente, mesmo fazendo cirurgias e tudo, né? E nenhum anticoncepcional vai resolver esse problema, porque o anticoncepcional acaba criando outros problemas. Isso é coisa para a gente falar lá na comunidade, aqui não vai dar para a gente falar tudo isso, mas só para você entender. Mulher estressada é igual a hormônios desequilibrados. E aí entra tudo. Dificuldade para emagrecer, por exemplo, metabolismo travado, por exemplo, os problemas que a gente falou, endometriose, dificuldade para engravidar. Então, sim, existe uma porção de estresse que é natural. Então, é importante a gente. Quando você quer conquistar alguma coisa, quando você está querendo entrando num projeto novo, é importante você usar o estresse a seu favor. Mas, quando você está estressada demais, a gente acaba fazendo igual aquela história do elástico. Acaba esticando demais e fazendo mal para o seu organismo, e isso vira doença. Então, a pergunta é a seguinte: estresse inflama? O que você acha, né? E como fazer para a gente controlar esse estresse? Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre desacelerar a noite, para poder possibilitar o sono, né? Uma coisa que às vezes nós mulheres não nos permitimos fazer é pausar, é descansar, né? E esse é um ponto muito importante. No decorrer do dia, para que você controle o estresse, para que você desligue esse alarme que fica o tempo inteiro ligado, eu brinco, né? Desliga o alarme. Para que você desligue esse alarme, é importante que você tenha períodos de pequenas pausas. E aí o que eu te recomendo são duas coisas. Faça pequenas pausas mais contemplativas, se você puder. Olhar um pôr do sol, olhar o nascer do sol, observar os pássaros, o que tiver mais próximo do seu alcance, no seu trabalho, enfim. Então, a primeira coisa é uma pausa contemplativa. E a segunda coisa são os períodos de respiração. A gente já falou na primeira aula um pouquinho sobre essas respirações, né? E é importante a gente colocar no nosso dia a dia. O que que acontece, né? Quando você está lá com o alarme acelerado, 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 a respiração, por mais bobo que pareça, né, ela faz com que o teu corpo comece a desacelerar mesmo, a produzir substâncias que ajudam o corpo a desacelerar. É por isso que, através da respiração, tem muita gente que chega, né, no nirvana, uma série de coisas, mas aí já vai muito além do que a gente vai falar aqui. Mas assim, você respira, sempre enchendo o abdômen e o tórax, segura um pouquinho e solta, né? Conforme a sua capacidade, não precisa ser nada muito além, mas assim, se fizer 3 segundinhos já é o suficiente. Coloca esses períodos de respiração no decorrer do teu dia, pelo menos de manhã, ao meio-dia e à noite. E quando você perceber que o teu alarme está disparado, é claro, isso é uma coisa importante, viu? Que precisa ser uma coisa consciente. Então, tô acelerada, tô coração disparado, tô preocupada, tá? Opa, vou parar, vou respirar, vou voltar para o centro. Então, essa é uma forma de você trabalhar um pouquinho o cortisol a teu favor. Não é que ele não vai estar lá, o hormônio do estresse, ele está lá, mas ele não tem que estar toda hora ligado. O teu corpo é uma máquina perfeita, mas não veio com manual de instruções.
E a ideia aqui nessa série é que você entenda e possa usar alguns mecanismos a favor de ter mais saúde, mais energia, mais disposição e a desinflamar. Saúde é liberdade. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os alimentos inflamatórios. E eu te espero lá.